Salve pessoal! Tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí. E não se esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu pra história então. Mestre de Tsundere Celestial, Irmã Peituda, Cultivadora de Veneno Descalça, Espadachim Imortal de Roupas de Seda Branca, 5 dos 6 seres mais poderosos do mundo. E eu sou Iego Lau, o primeiro cara a alcançar a imortalidade cultivando puro Yang ilimitado. Mas pera, cultivar puro Yang significa que eu não posso ter nenhum tipo de relação com mulheres, ou eu morro? Então que diabos eu faço com esse harém gigante que cresceu ao longo dos anos? Elas estão me perseguindo, me pressionando a escolher uma, ou vão me matar. Não tive escolha, além de ascender ao céu para fugir. Mas peraí, elas me seguiram? Agora meu harém dos dois mundos se juntou. E o que será de mim agora? Bora lá descobrir. A habilidade Yang, pura e ilimitada, a habilidade mais forte do mundo contemporâneo, aprender os princípios dela te torna essencialmente incomparável. Em resumo, você pode superar incontáveis adversários. Tornar-se um mestre faz com que você seja invencível no mundo todo. Porém, os obstáculos no caminho para aprendê-la são muito difíceis. Não é necessário apenas entender as substâncias das raízes do universo, mas ter um corpo inato para lâminas. Também é preciso que seja capaz de cultivar. Por isso, há milhares de anos, ninguém além da criadora, a matriarca de Muxian, conseguiu aprender as técnicas básicas, muito menos tornar-se um mestre. Exceto um cara, o protagonista. Ele se chama Iegulon e é a única pessoa no mundo capaz de praticar Yang puro e ilimitado. Atualmente, é o mestre de Muxian, feitiço, esgrima, cultivação no geral. Um mestre como ele entraria no reino dos deuses ainda jovem. Sua cultivação é a mais forte de todas. Muxian é a seita mais poderosa do continente e ele também tem a melhor coleção de artefatos mágicos que se pode ter. Ele praticamente é digno de ser o mais forte do continente. Um pipolho completamente inigualável. Acaba tem a moral, como a gente pode ver. Teoricamente, o protagonista poderia ser considerado invencível nesse mundo. Porém, um tipo de evento complicou bastante a sua situação. Aparentemente, ele estava fugindo de uma mulher, se questionando se seria capaz de escapar caso entrasse no vazio das regiões do tempo do universo. Enquanto isso, aquela mulher olhava para ele, invocando alguns tipos de feitiço. Ela falava algo do tipo: trovão ardente que assombra os cosmos, espalhe o trovão do Deus que conheço, traga a ira à atmosfera, matando quaisquer influências demoníacas. Voe, luz fasqueante sem fim, mova-se veloz como asas, 6 homens, 6 líderes, caia trovão como uma arma. Essa mulher, até agora misteriosa, se chama Lu Xiaoyu e é uma professora celestial no reino das terras imortais. Depois de conjurar meia hora de feitiço, finalmente consegue invocar alguma coisa que vai até a direção do protagonista, o qual, assim que se depara com esse feitiço à sua frente, acaba ficando bastante surpreso com o enorme poder que ele tinha. Naquele dia, o pico da montanha Logyu foi destruído. O protagonista, depois desse golpe, comenta em voz alta que um único ataque destruiu o ki que protegia seu corpo, composto por 5 espadas imortais. As técnicas daquela mulher realmente eram de outro mundo, mas antes dele terminar sua fala, acaba se deparando com outra garota à sua frente. Ela se chama Fei Hong e é a mestre demoníaca do reino das terras imortais. O protagonista acaba ficando sem graça quando a vê, a saúda e pensa para si próprio que, contanto com a força bruta que ela usou para pular aquela altura, suas técnicas de harmonia são mais fortes do que ele imaginava. Parece até um coelho, você tá louco. O protagonista pergunta se ela não tem o que comer ainda. A garota, sem tempo de reação, acaba invocando alguns braços amarelos gigantes atrás dela. Aparentemente, o nome desse poder é 30 poderes celestiais, os quais agora mandam o protagonista direto para o chão novamente. O coitado reclamava que agora seu manto protetor também já tinha ido de baixo. Foi aí que outra mulher entra na trama, chamando-a de irmão. Ela é Yun Won-woo, e é a grande mestra assistente da seita do Reino das Terras Imortais. Essa garota perguntava se o protagonista estava bem, e ele, um pouco sem graça, tenta responder que sim. Ela fala que contanto que ele não se machuque mais, estaria tudo bem. Então invoca algum tipo de feitiço de barreira que faz com que ele sinta uma pressão enorme. O protagonista, quando percebe o que ela estava planejando, tenta questioná-la, e a garota já responde de imediato que não haverá escapatória para ele. Foi aí que chegou outro tipo de garota. Essa garota, que se parece com uma fada, manda todos terem calma, alegando que não acha que essa barreira chegue nem perto do suficiente para conter o protagonista. Ela se chama Yuzuo Murong e é a atual mestre da seita dos 5 venenos, no reino das terras imortais. Então lança uma gotícula de veneno em direção ao protagonista, ordenando que aquele feitiço devesse a um corpo imortal envenenado. Aparentemente ele se lascou. Assim que tocou no rosto do protagonista, aquela gotícula fez com que uma parte dele ficasse em um estado não muito legal de se ver. Ele, assim que percebe o que estava acontecendo, nota que aquilo é o feitiço de dispersão do executor imortal. Ele tenta perguntar para ela o motivo disso, mas outra garota chega alegando que ela o envenenou, mas que ainda não é o suficiente. Ela fala para todos que o protagonista tratou de controlar a situação usando sua magia. Ela se chama Mubai, o mestre do clã dos espadachins Shushan, também do Reino das Terras Imortais. O protagonista, assim que se depara com ela, percebe que a situação não estava indo muito bem. Porém, essa mesma garota que interrompeu a conversa por último, manda ele pegar uma espada que ela iria invocar e o chama de cabeça erguida. E dos céus caíram as espadas dracônicas assassinas. Pelo nome, já dá para perceber que a situação estava ficando muito mais estranha do que antes. O protagonista, ao reparar no nome da habilidade, lembra que foi ele quem ensinou ela a utilizá-la, a aprendiz se voltando contra o mestre.
Yegulan é a única pessoa no mundo capaz de praticar o Yang puro e ilimitado, feitiços de esgrima e cultivação no geral. Um mestre como ele com certeza entraria no reino dos deuses ainda jovem. Entre todos esses aspectos, cultivação, seitas, artefatos mágicos, em tudo isso ele é o número um, digno de ser o mais forte do continente. Teoricamente, o protagonista poderia ser considerado invencível nesse mundo. Porém, aparentemente a situação estava mudando bastante ao seu redor. Mesmo ele sendo praticamente invencível em todos os casos, a situação que ele estava enfrentando basicamente consistia nas 5 pessoas mais fortes, além dele, que acabaram de unir forças para cercá-lo. Isso fazia com que ele fosse praticamente incapaz de lutar contra elas. O protagonista, completamente emboscado, tenta conversar com elas, comentando sobre o fato de terem juntado forças para cercá-lo tão de repente. Então começa a puxar o saco, alegando que nas condições em que estavam não havia mais nada que ele podia ensinar. Ele pergunta se é assim que fazem um compromisso para discutir técnicas de tal com ele. Foi aí que, para a surpresa de um total de 0 pessoas, todas elas em conjunto perguntaram qual delas seria escolhida pelo protagonista. Agora, a gente consegue perceber que a situação estava bem mais complicada do que o esperado. Mais uma vez, o coitado se lascou como sempre. Como vocês podem ver, a situação do protagonista é basicamente essa. Nada agradável por sinal. Agora, para saber o porquê de tudo isso está acontecendo com ele, o protagonista vai nos explicar mais sobre o Puro. Ele sabe que disse antes que o Puruang faz o usuário ser invencível nesse mundo, mas existe uma grande desvantagem. Agora que já chegamos nesse ponto, há algumas coisas importantes que precisamos discutir. Aqueles que praticam o Puruang não podem se relacionar com mulheres e vice-versa. Caso contrário, os efeitos colaterais serão intensos, de vomitar sangue até sérias convulsões, e nos piores dos casos, a morte certa do usuário. Aparentemente, o protagonista só ficou sabendo disso tarde demais pelo seu mestre, e como já era esperado, ficou completamente puto da vida ao descobrir que teria que lidar com todas as consequências e dificuldades. Em uma cena bastante engraçada, ele desce o cacete no velho por não ter dito isso antes de ele começar o treinamento. E agora, ele não queria mais essa habilidade e apenas cancelar tudo. E uma coisa ainda mais engraçada é que o mestre falou que se ele tentar dissipar a habilidade, vai acabar explodindo e morrendo. Aí começa mais uma sequência de porradas no velho. Agora, o protagonista se questionava bastante como um poder como esse pode ter desvantagem tão grande assim. Ele até tentou acreditar que aquele velho estava apenas mentindo para ele. Mas para piorar, além do seu incrível talento, seu corpo também era excepcional. Seria absolutamente ridículo se ele não aproveitasse essa oportunidade para se apaixonar pelas garotas mais lindas desse mundo. E a gente consegue ver que várias delas realmente achavam o protagonista muito bonito. Há uma tradição em que quando um homem ganha bolsas de seda, significa que são presentes de amor enviado pelas mulheres. E aparentemente, os colegas do protagonista ficavam bastante invejosos com isso. Não julgo, quem manda seu galã extremo, mesmo sendo tão feio assim. Um pouco depois, para a grande tristeza do protagonista, percebemos que a desvantagem de não conseguir fazer algumas coisas um pouco indevidas realmente era verdade. Assim que tentava fazer isso com as garotas apaixonadas por ele, acabava vomitando sangue todas as vezes. E eu não sei como ele não teve uma hemorragia séria depois disso. O protagonista vomita sangue e tem convulsões constantemente todas as vezes que chega na hora H com as meninas. Agora, ele não conseguia mais acreditar que aquele velho estava apenas zoando com ele. E o bichinho odiava completamente essa situação, já que basicamente seria obrigado a desistir de todos esses bons relacionamentos que tinha com essas mulheres. O coitado só queria fazer um tchaca-tchaca na butchaca. Mas enfim, dessa forma, ele foi forçado a conter seus instintos até o último dia da sua vida. Aquele papo todo sobre cultivação dupla era basicamente uma baboseira, já que ele seria obrigado a permanecer virgem para sempre. No entanto, por causa do tempo, ele usou seus poderes nesses últimos 3 anos. Todas essas mulheres com quais ele construiu fortes relações simplesmente não querem ir embora de perto dele. De volta ao cenário atual, o protagonista tenta fazer com que elas sejam sensatas, como mestres de verdades que são, alegando que deveriam estar aprendendo artes marciais, melhorando a base do cultivo delas ou até construindo suas próprias seitas. Ele também fala que relações mundanas entre homens e mulheres são sem sentidos, e pergunta se elas realmente estão levando tudo isso a sério. Pelas respostas delas, conseguimos tirar algumas coisas bastante engraçadas. Se preparem para as seguintes pedradas. Uma delas fala que nunca foi tão séria em relação a nada na vida como no amor que sentia pelo protagonista. Outra alega que eles se conhecem desde a infância e questiona constantemente o motivo dele estar fazendo isso com ela, alegando que ele até mesmo não tem coração. Outra fala que nessas horas ele tem que ser homem. Outra diz que não se importa em dar para ele o seu amor tóxico, contanto que ele mostra aquele desespero. Outra fala que parece que ele não entendeu, mas que hoje ele não vai escapar. Para imediatamente com essas ameaças gostosas. Como o protagonista resolveria isso? Aparentemente era um grande mistério para ele. Nesse momento, já que obviamente queria todas elas ao mesmo tempo. É errado o coitado não querer? Vamos ser sinceros, mas se todas elas os atacarem ao mesmo tempo, com certeza ele vai acabar indo de Vasco. Nesse momento, ele tenta pensar na resposta mais salvadora possível. Ele até pensa na possibilidade de escolher apenas umas delas ali, mas logo cai na realidade. Se fizer isso, todas as outras 4 vão cercá-lo e matá-lo. Aparentemente, ele não tem muita escolha nesse momento, mas também tem a possibilidade de rejeitar todas elas. Porém, para sua infelicidade, ele gosta da sua vida. Então vai ter que dar um jeito de passar por cima dessa situação para sobreviver acima de tudo. Foi aí que uma delas disse que ele teria que dar a resposta naquele mesmo dia, e que era melhor nem tentar enrolar. Usaram até mesmo o argumento de que suas espadas de Ki divino foram destruídas. Além disso, seu roubo defensivo também não existia mais. E ainda teve aquele feitiço poderoso que caiu na cara dele. Ou seja, vou reforçar aquela minha ideia original novamente. Ele se lascou. Para melhorar ainda mais sua situação,
tinha uma espada enfeitiçada na sua cabeça e veneno dentro do seu corpo. Basicamente, ele não tinha a mínima chance de escapar dessa situação, e aparentemente o coitado já sabia do seu destino pela frente. Mesmo com sua invencibilidade incomparável, ainda não tinha para onde fugir dali. No entanto, ele ainda devia ter alguma coisa em mente. Foi aí que perguntou para as garotas se ele realmente achava que poderiam derrotá-lo com as próprias técnicas que ele ensinou para elas. Depois de invocar um grande feitiço que cancelou os feitiços de seu lamento, ele finalmente estava de pé novamente, sem nenhuma daquelas amarras. Nessa situação, uma das 5 pessoas mais fortes o deixaram sem saída, já que parecia não ter para onde escapar. Ele decide ascender para os céus. Enquanto voava, afirmava para si próprio que já havia alcançado o ápice de seu estágio mortal há muito tempo, mas nunca achou que iria ascender desse jeito no final. Durante sua vida como mortal, ele teve poder para governar os céus. Depois desse grande show, questionava-se constantemente se ainda poderia dizer que sua vida valeu a pena. Ele lutou para tornar sua seita a número 1 através de métodos, tornou-se inimigo do mundo depois de salvar incontáveis vidas dentro da seita demoníaca, suprimiu os gigantes anciões, matou existências primitivas, aperfeiçoou talismãs, técnicas de esgrima e conhecimento médico. O cara basicamente zerou a vida. No entanto, mesmo que pudesse enganar todo mundo, não poderia enganar a si próprio. As conquistas que acumulou, as montanhas que superou, não podiam maquiar o arrependimento e o vazio que sentia no coração. O coitado realmente queria, pelo menos uma vez, tentar fazer alguma coisa com elas. Agora ele se questionava sobre o que poderia fazer, tendo ascendido se tivesse uma segunda chance, mas nunca praticaria o Puruang novamente. Mas também se perguntava se poderia ver elas de novo, se houvesse uma próxima vez. Foi então que começou a chamar pelo nome de todas elas, alegando que eram muito fofas quando não estavam tentando matá-lo. Foi aí que percebeu uma onda de energia vinda de sua direção. Basicamente, eram 5 tribulações celestiais, mas nenhuma delas parecia estar direcionada a ele. Ele percebeu que todas as 5 garotas estavam ascendendo também. Ao ver isso, ficou chocado e surpreso. No entanto, nem conseguiu se preocupar muito, pois seus 5 sentidos e sua consciência começaram a desaparecer lentamente. Seus músculos começaram a se dissipar como se nunca estivessem estado lá. A brisa que esse cara estava tendo deve ser de outro mundo. Então, finalmente, conseguiu dar um adeus ao Puruang, alegando que talvez não fosse invencível na próxima vez, mas que qualquer coisa era melhor do que praticar essa técnica maldita novamente. Sua consciência começou a flutuar para longe. Um pouco depois dessa brisa de noiado, o protagonista acordou em um quarto completamente desconhecido. A arquitetura ao seu redor era algo que ele nunca havia visto antes. Ele se questionou se aquele era o estilo do mundo imortal. Neste momento, começou a meditar para analisar sua situação corporal e mental. Todas as suas habilidades haviam desaparecido completamente. Ele finalmente entendeu que a ascensão para a imortalidade o forçou a começar do zero novamente. Foi então que escutou uma respiração ao seu lado, e quando se virou, deparou-se com uma garota loira que parecia ser uma elfa dormindo ao seu lado. O protagonista, no auge de sua puberdade, percebe que essa garota era bem mais bonita do que ele esperava, e então começa a reparar em cada detalhe que ela tinha. Cabelos loiros, delicadas orelhas longas, um rosto delicado. A beleza dela praticamente rivaliza com a de todas as garotas que ele viu antes. Era muito deslumbrante conseguir ver uma fada tão linda assim. Essa garota realmente deveria parecer algum tipo de mundo transcendente, mas é realmente uma pena. Mesmo tendo todas aquelas mulheres lindas ao seu redor, acabou praticando o puro Yang. Então, nesse momento, não sabia como iria poder se resolver e se envolver de forma romântica com ela. Esse mundo imortal é um lugar tão extraordinário que não surpreende que todo mundo busque o entendimento do Dao para ascender. Mas então, no auge de sua inteligência, acaba percebendo que a partir de agora, ele não tem mais aquela habilidade que o prendia. Agora o garotão tá livre, se é que vocês me entendem. Assim que percebe isso, seu astral muda completamente. E agora, ele finalmente estava livre para fazer algumas coisas por aí que eu prefiro não citar o nome. Mas se recusava constantemente, já que ele se considerava um cavaleiro modesto e não conseguia se imaginar sendo tão impossível assim. Mas o protagonista, nesse momento, acaba percebendo que, é claro, ele precisa conhecer aquela garota que estava ao seu lado primeiro para eles conseguirem se unir entre as flores e o luar. E finalmente assim, ela conseguiria concordar com ele, mesmo que ainda estivesse um pouco relutante sobre isso. Então começa a imaginar tanto que cria uma cena bastante vergonhosa de se ver, e para deixar a coisa mais embaraçosa ainda, a fada acorda ao seu lado completamente puta da vida, já que conseguiu escutar tudo o que ele falou. O protagonista tenta se explicar para ela sobre o que estava acontecendo, porém ela o chama de pervertido, e logo depois se junta com as outras para prendê-lo de cabeça para baixo em uma árvore. Ela pergunta para o protagonista como ele se atreve a ter se esgueirado para dentro do seu quarto. E enquanto falava isso, as garotas ao redor mandavam ela executá-lo. Foi aí que elas conseguiram entrar em consenso de que ele, na verdade, era bastante bonito, e agora começam a torcer para ele continuar vivo. O protagonista, assim que conseguiu observar a lata das elfas, fica bastante feliz, já que esse lugar é sem dúvida o mundo dos imortais. Foi aí que uma voz misteriosa apareceu, perguntando que barulheira toda era essa, e questionando constantemente sobre o que estava acontecendo ali. A maioral chegou em mocinhas. Uma delas a chama de líder da vila. Essa líder pergunta para a Luna qual era o problema, e ela se explica dizendo que tinha um pervertido ali. Ela questiona sobre o fato dele realmente ser um pervertido, mas Luna logo confirma, dizendo que ele se esgueirou para dentro do seu quarto e ficou olhando para ela enquanto dormia. A líder aparentemente fica com raiva disso, alegando que era muita audácia, e pede para alguém mostrar a ele onde esse pervertido
divertido estava. E assim quem olhou para o protagonista percebeu que ele realmente era muito bonito e começa a perguntar se ela tinha certeza de que ele era um cara mau, alegando que afinal de contas não existe nenhum orc tão bonito assim. Uma delas concorda com a líder, alegando que ele definitivamente não é um orc. A líder, completamente encantada pelo protagonista, comenta na frente dele que esse cavaleiro deve ser um viajante perdido e pede com gentileza para ele ir até o quarto dela descansar um pouco. Luna fica irritada com ela e chama sua atenção. A líder percebe o que estava fazendo, então dá uma de desentendida, perguntando se ele fez algo com ela. Luna nega, dizendo que ele só ficou em volta da cama dela, encarando-a. O protagonista começa a gritar uma desculpa, dizendo que tudo isso é só um mal-entendido, alegando que esse jovem tem uma doença nos olhos que o força a encarar os outros. Então não fez nada para ofender ninguém de propósito. A líder, assim que escuta isso, pergunta para as outras o que elas achavam sobre essa resposta. Como podemos ver, já caíram na lábia do safado. Todas elas, aparentemente, estavam a favor do protagonista, alegando que ele realmente era uma pessoa bastante infortunada por ser doente. Outra concordava, dizendo que ele era tão bonito e um coitado por ter uma doença assim. Outra falava que isso era uma situação bastante triste. Outra dizia que acreditava que ele parecia até mais bonito desse jeito. O protagonista, ao perceber a inocência delas, se questiona se elas realmente foram enganadas tão facilmente assim. A líder, enfim, comenta que a opinião de todas é bastante razoável e concorda com elas. No final, ele apenas era só um pobre viajante doente e manda todas elas voltarem para o seu quarto para descansar. Agora, a gente pode até imaginar a intenção dessa senhorita. A líder agora estava com o protagonista dentro do seu quarto, pedindo desculpas pelo comportamento dos moradores com ele antes. O protagonista fala que está tudo bem, e ele coloca a mão em seu ombro, dizendo que para compensá-lo por isso, deixaria que ele descansasse bem enquanto estivesse ali. Pede permissão para ela mesma servi-lo como convidado. O protagonista, enquanto isso, percebe que aquela mulher realmente não se importa com o fato de os peitos dela estarem pressionando suas costas. É quase assustador o quão ousada ela é. O protagonista, depois de pensar nisso, fala para ela que, na verdade, desde que chegou, queria se relacionar melhor com os moradores, especialmente em relação à cultura e aos costumes locais. A líder, assim que escuta isso, diz que faz pouco tempo que ele estava ali, então era compreensível que ele quisesse se conectar mais com as pessoas, e diz também que ele era bastante honesto e que nunca pensou que ele fosse ter uma mente tão suja, mas se ele estava bem com uma mulher mais velha como ela, não deveria ter pena dela, já que isso era o que ele queria. Então se joga em cima dele. O momento, para a infelicidade do público, foi interrompido com aquela capeta da Luna abrindo a porta. Assim que se deparou com eles em uma situação não muito apresentável, a líder se levanta e pergunta qual era o problema. Luna, com determinação nos olhos, responde que receberam um relatório dos batedores dizendo que os orcs foram avistados. Ela então pergunta se esse realmente era o problema. Luna confirma, alegando que eles estavam se movendo rápido e deviam chegar ao vilarejo em aproximadamente 3 dias. Imagine se tivesse ido devagar. Elas se direcionam ao protagonista e descem o cacete nele, mandando se apressar e preparar todas as defesas. A líder, assim que observa a situação, comenta que entendeu essa parte, mas pergunta o motivo dela ter que bater nele. Luna volta a bater nele de novo, falando que estava fazendo isso pois suspeitava que ele fosse um espião enviado pelos orcs. A líder tenta defendê-lo, dizendo que isso era impossível, já que ele era bonito demais para se envolver com eles. Luna fala que entendia e que talvez realmente estivesse errado, porém aparentemente não parou de bater nele. Sentindo um cheirinho de clima, hein? O líder manda ela parar de bater no coitado. Depois, a gente consegue ver a situação em que o coitado ficou após levar uma surra, e ele se questionava constantemente sobre o que fez de errado. Luna, enquanto isso, pergunta para a líder se seria melhor pedir reforços da cidade. A líder fala que acreditava que já era tarde demais para fazer isso. Ela então pergunta o que mais poderiam fazer. E a líder comenta que já chegaram a esse ponto, tinha mais coisas a se fazer. Então vai ao protagonista e fala para ele que gostaria de pedir pela ajuda dele em nome da vila. E pede com gentileza para ele ajudar a derrotar o inimigo natural, um delas, os orcs. Há muito tempo atrás, deuses misteriosos e nobres eram comuns nesse mundo. A deusa da lua, Benfai, e a deusa da terra, Sitomo, eram grandes amigas. Elas brincavam na floresta todos os dias, com seu alegre e harmonioso relacionamento. Passavam dias e noites se divertindo, até que tudo chegou ao fim naquele dia. A deusa da lua perguntava o motivo da outra ter jogado pepinos usados no chão, como se não fossem nada, já que ela era muito nobre. A deusa da terra questionava sobre estar falando isso, alegando que acreditava que ela fosse uma deusa graciosa e perfeita. Então questiona o motivo dela ficar acusando os outros como se fosse um demônio. A deusa da lua comenta que essa piada não tem graça nenhuma e pergunta o motivo da outra mentir sobre coisas tão irrelevantes, sendo a deusa da terra. E aí começou uma discussão com palavras de baixo calão. A deusa da terra manda ela ir para o inferno e a chama de garota que presta serviços em casas noturnas de entretenimento masculino. Também manda que ela não se atrase como se estivesse louca. Em seguida, ordena que ela tire esse lixo dali e vá usá-lo em algum outro lugar. A deusa da lua responde dizendo que não precisa de algo grande e largo, já que ela é bem firme. No entanto, isso combinava bastante com a garota Kenga, gorda e feia que ela era. Assim, as duas deusas, que eram tão próximas, se viraram uma contra a outra, dando início à Batalha dos Deuses, que ardeu em fúria por vários dias e noites. No final, elas não conseguiram resolver o problema e acabaram se separando. A líder, aparentemente, quem estava explicando essa história, fala que muitos anos se passaram desde então,
E como o protagonista já deve ter percebido, elas são as elfas descendentes da deusa da lua, e aqueles orcos imundos são descendentes da deusa da terra. O protagonista, assim que ouve isso, é surpreendido com o complemento dela, dizendo que eles são descendentes daquela víbora pepino encharcada. Misericórdia, que diacho de nome é esse? O protagonista, ao escutar isso, pergunta como é que funciona a evolução desse mundo e pensa internamente que gostaria de saber mais sobre essas deusas e sobre o pepino delas. Então coloca a mão na cabeça e fala para elas que está começando a entender, mas ainda não compreendeu porque sua ajuda é vital. A Lida confessa que as elfas são constantemente derrotadas, e que isso se deve à fraqueza fatal delas. Quando enfrentam os orcs, suas pernas ficam fracas. Seus rostos coram e elas acabam perdendo a vontade de resistir. O protagonista, ao escutar isso, fala que acha que já entendeu tudo sobre essa lenda agora, e sobre essa fraqueza delas. Acreditava que fazia sentido considerando a origem dos orcs. O protagonista aproveita para perguntar se elas realmente pareciam gostar dele desde o dia em que ele chegou ali, e a Lida confirma, alegando que isso é por causa da profecia. O protagonista, ao questionar sobre isso, é respondido por ela, dizendo que a profecia mencionava estava no livro da grandiosa profecia final. Assim que ela abre o livro, lá dizia que o viajante estrangeiro que surge entre dois picos apareceria para dissipar as impurezas da raça delas. Mas infelizmente, no fim, o pilar imponente seria derrubado também. O protagonista, assim que vê essa profecia, se questiona internamente sobre ela ser bastante estranha. E ela realmente é, viu, filho? A líder continua falando que, de acordo com o calendário, elas estavam no tempo certo e que a pessoa citada na profecia era ele. Então começa a mexer no protagonista, perguntando o que ele achava disso e confessando que definitivamente não mentiria para ele, já que ele conseguiu ver o que o livro dizia. Luna começa a mexer no livro e percebe que a tinta estava fresca. Ela comenta isso para todos, alegando que acreditava que a líder havia acabado de escrever aquilo. A líder fica sem graça e fala que isso era impossível, já que se tratava da graciosa profecia final, e ela tem sido passada de geração em geração dentro do clã dela. O fato de a tinta estar fresca era um poder divino do próprio livro sagrado. Luna pergunta então o motivo de estar escrito "Por favor, me consiga um homem" atrás do livro. A líder avança nela, dizendo para ela não ler essa parte de trás. Luna continua lendo uma parte que dizia "É tão vazio, solitário e frio", mas logo foi interrompida de ler o resto pela líder, que começou a bater nela. O protagonista, nesse momento, percebe que não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo imortal, e se questiona se ele teria encontrado essa vila por acaso. Esses tipos de encontros, que são conhecidos por serem aleatórios, estão relacionados a vários encontros incríveis durante a jornada deles de cultivação imortal. Eles têm um alto índice de recompensas, o que pode oferecer oportunidades únicas para melhorar a cultivação de alguém. Ele já estava muito acostumado com esses encontros. Por exemplo, imagine pegar um graveto suspeito na estrada e, no final, ele acabar se tornando uma espada completamente poderosa. Ou então um peixinho, que ele pode pegar no mar e acabar se tornando um peixe lendário divino. Ou você acha um anel velho em casa que acaba contendo o espírito de um ancião poderoso dentro. Ou então, quando você cai em um penhasco enquanto foge de alguém, mas no final acaba conseguindo uma linda mulher e bestas anciãs da floresta. Esses parâmetros são bem legais. Esse trabalho pode oferecer várias oportunidades para ele melhorar suas habilidades, então ele definitivamente deve aceitar isso. Então, fala que elas podem contar com ele para cuidar desse problema. A líder vai na direção dele agradecendo muito, alegando que sabia que ele era uma pessoa muito nobre, e fala que a propósito, elas vão pagar para ele 100.000 moedas de ouro. O protagonista recusa, alegando que não precisa fazer isso, já que ele não é o tipo de herói que está em busca de fama ou fortuna. Ela então pergunta o que ele acha de receber 3 lindas elfas para servi-lo como empregadas. O protagonista, nesse momento, manda ela enviar uma para o seu quarto naquela noite como pagamento adiantado, mas acaba se empolgando e pede para ela mandar agora mesmo. A líder entra na onda e fala que ele era muito determinado, e também comenta que se estava tudo bem para ele, não haveria problemas com isso, e que ela mesma poderia ir até ao seu quarto. Porém, esse clima acaba sendo quebrado quando Luna bate nos dois. O protagonista, com galos na cabeça, fala que na verdade eles deveriam resolver essas coisas triviais depois, mas que de qualquer forma ele iria ajudá-las. A líder fala que isso era ótimo, que eles começariam logo as preparações. O protagonista, nesse momento, pede um segundo, alegando que precisa de um pouco de tempo sozinho. Aparentemente, depois disso, ele foi até o banheiro dali, e lá dentro percebeu que os banheiros deste mundo são realmente requintados. A arquitetura aqui é linda, viu? Agora, ele começa a analisar o que restou do poder. Como ele já tinha confirmado antes, sua base de cultivação desapareceu completamente. No entanto, as raízes espirituais e meridianos que cultivou ainda estavam ali, porém aparentemente estavam vazios nesse momento. Então ele só precisa encher aquilo com energia. Também pode esquecer sobre armas mágicas por agora, já que seu corpo não poderia suportá-las. Então, ele acaba se deparando com uma coisa chamada Kunlun Box, espaço mágico. Dentro disso, ele tem 99 espadas imortais coletadas, e também consegue ver o Gyun Shunsak, que também é um espaço mágico, o qual contém 108 preciosos tesouros coletados por ele, e acaba ficando surpreso ao perceber que eles ainda estavam ali. O protagonista, mesmo sabendo que tudo estava ali, ainda não se importava com isso. Então começa a puxar umas armas mágicas de seu arsenal, alegando que vai conquistar o mundo. Esse espaço vai determinar seu lugar no mundo imortal. E enquanto puxa a arma, começa a rir, dizendo que parecia que realmente estava destinado a ficar no topo. E agora vai ver o que tem ali. Nem te conto, viu? Com esta onda, o protagonista conseguirá voltar ao topo facilmente. Mas assim que ele consegue puxar a coisa de dentro do portão, acaba se deparando com uma espada de madeira e um homem de papel higiênico. Aparentemente, seus planos maléficos foram por água abaixo. E a sua reação já era de se esperar, de extrema surpresa e decepção ao se deparar com isso.
Ele se questionou constantemente sobre o que aconteceu com as suas espadas divinas e os seus tesouros insubstituíveis. Então, provavelmente, chega na conclusão de que isso deve se tratar de um selo do reino, mas começa a rir dessa hipótese, alegando que isso seria impossível. Provavelmente, ele já deveria ter feito algo de errado nesse processo. Então, tenta puxar mais uma vez, com o objetivo de voltar ao topo. Tenta pegar outra arma melhor que aquela, mas acaba se deparando com exatamente os mesmos itens. Ao perceber isso, fica extremamente puto da vida, e chocado pelo fato dele ser tão fraco que não consegue acessar nenhum dos seus tesouros imortais. Mas era claro que o seu reino estava tão fraco agora que ele poderia fazer coisas simples de baixa qualidade para sua infelicidade. Enquanto ele estava quase chorando por tudo o que estava acontecendo, acaba sentindo a presença de alguém do lado de fora. Observando, sai correndo na direção e consegue agarrar o braço de Luna, que aparentemente ficou envergonhada depois de ter sido descoberta observando. O protagonista comenta que ela tinha agido de maneira tão refinada com a líder da aldeia, mas agora estava tentando assistir a ele enquanto fazia suas necessidades. Ela responde negando completamente, alegando que estava só de passagem. O protagonista pergunta se a cabeça dela caiu da janela enquanto estava passando, e ela tenta se explicar, dizendo que só queria ver se ele era um espião dos orcs. O líder estava passando por ali e decide falar com eles para perguntar o que era toda essa confusão que estava acontecendo. O protagonista fala para ela que Luna estava assistindo ele no seu banheiro e ela tenta negar. O protagonista nesse momento fala que também ela deve ter visto os seus dois tesouros. Ok, isso teve um duplo sentido, se reparar que aconteceu no banheiro. A líder da aldeia, com a mente completamente poluída e pervertida, pensa que esses dois tesouros estavam se referindo a uma coisa um pouco mais íntima, que eu prefiro não separar o nome aqui, os ovos do cara. O protagonista, assim que percebe o rumo que a conversa está chegando, recusa, dizendo que não era esse tipo de tesouro, alegando que ela estava apenas pensando besteira. Então ela puxa o protagonista, dizendo que iria terminar de examinar o corpo dele, e a gente consegue ver uma cena um pouco estranha. Um pouco depois disso tudo, o protagonista estava sendo apresentado para as guerreiras mais fortes do vilarejo. A líder mostrou todas elas, alegando que elas são poderosas arqueiras do vilarejo e são especialmente boas em atirar. O protagonista, assim que escuta essa parte que elas eram boas em atirar, comenta que acha que poderia criar um plano de combate baseado nisso. Deve funcionar, desde que lembre as posições dos sinais e sigam as instruções dele. Enquanto ele treinava elas e passava os planos, acaba fazendo uma coisa completamente esquisita e estranha de se ver. Não vou entrar muito em detalhes sobre o que aconteceu, mas ele acabou recebendo um soco na cara. Tentou fazer isso mais uma vez de uma forma piorada ainda, e acabou tendo o mesmo resultado, com a sua cara atingida várias vezes. E aparentemente essa mesma coisa se repetiu durante várias vezes no treinamento. Agora que estava todo quebrado e no fim do treinamento, elogiava todas elas, dizendo que a maioria delas tinha aptidão com seus arcos, então não há problema, pelo menos na maioria. O protagonista fala para elas que apenas algumas não estavam no nível necessário, então elas poderiam ir até o quarto dele neste momento para serem ajudadas individualmente. Então a gente consegue ver duas delas completamente atraentes, alegando que queriam ir primeiro. O protagonista fica completamente esquisito e tarado novamente, achando que essas duas estavam progredindo bem, mas não atingiram o objetivo. Então deveriam ir para o seu quarto imediatamente para deixarem com que ele os ensine pessoalmente. Bichinho tarado, viu? Neste momento, Luna aparece atrás dele completamente puta da vida e mais uma vez desce o cacete nele. Por algum motivo, ele continuou correndo, perguntando o motivo de continuar sendo abusado por ela. Porém, isso logo acabou, com a chegada de uma delas trazendo notícias terríveis. Os orcs estão ali. A líder fica bastante chocada com isso, já que eles estavam um dia adiantados. E um pouco depois, a gente consegue ver uma das elfas tentando enfrentar um deles, e aparentemente tendo aqueles mesmos sintomas da fraqueza que a gente viu anteriormente. Um pouco depois, a maior parte do vilarejo já estava tomada pelos orcs, os quais eram liderados por um específico que mandava que eles não fossem apressados, já que não queria que elas se machucassem. Manda que eles capturem todas que virem e espere para que possam levá-las de volta junto. E é revelado para a gente que esse orc que estava dando as ordens se trata do filho do grande rei, o novo príncipe orc, Zuzar. Os orcs obedeciam ele cegamente, agrupando todas elas em um mesmo lugar. O príncipe se apresentava para elas, alegando que a natureza delas seriam subjugadas por eles. Por isso, como são inferiores, devem estar honradas por estarem na presença dele. Então mandam se ajoelharem e se chamar de escravas. Enquanto isso, o protagonista instrui as garotas a se lembrarem de não aceitar alguém que não seja no fogo cruzado, e ordena que as elfas guerreiras atirem. Uma chuva de flechas conseguiu alcançar a maioria dos orcs, e o príncipe, quando viu isso, se questiona se elas realmente tinham reforços. O protagonista continuou mandando elas seguirem as instruções anteriores. Deviam concentrar os ataques no líder. Então, aparentemente, elas começam a invocar algum tipo de feitiço que ajudava a concentrar para atirarem todas as flechas ao mesmo tempo no príncipe Orc, o qual conseguiu ver o protagonista e se questionava se elas realmente têm um comandante. Mas aparentemente ele consegue desviar de todas as flechas rindo e falando que elas precisavam de mais pessoas se quisessem algum resultado. Vizinha arrogante. Uma delas perguntou para o protagonista se isso realmente vai funcionar. E ele pede para ela confiar nele. E assim, a gente consegue ver umas flechas atingindo o ombro do príncipe. Ao mesmo tempo, as arqueiras continuavam invocando aquele mesmo feitiço para ajudar elas a atingir o alvo. E assim foi feito. E dessa vez,
Várias flechas simultâneas conseguiram atingi-lo. O protagonista sabia que esse seu plano iria funcionar de qualquer maneira, já que usar flechas como espadas voadoras para ter sucesso na criação de formação de espadas. Uma grande variedade de espadas mortais que ele poderia utilizar como tática de combate, como nem a gente está vendo agora. E começando agora, ele vai começar sua jornada até o topo novamente. E chão ainda pela frente, viu? O príncipe Orc, depois de ter levado aquelas flechas, aparentemente ficou praticamente ileso, mesmo sendo atingido várias vezes. Dessa vez, quando conseguiu se livrar daquelas flechas, comenta que isso era bastante interessante, já que ele nunca teria imaginado que uma vila acabada dessas causaria tantos problemas para ele. Mas como a situação acabou chegando nesse ponto, ele vai ter que apelar. Então puxa o pepino, não sei de onde, e levanta para o alto, avisando que elas vão ter que aguentar isso agora. Assim que ele faz isso, por algum motivo completamente esquisito, todas elas começam a ficar muito fracas. A maioria caiu no chão e não conseguia nem sequer levantar. A líder, bastante fraca, comenta para o protagonista que ele trouxe o tesouro sagrado dos orcs. Ele acaba ficando um pouco surpreso ao perceber que era um pepino. A líder prossegue falando que aquilo é um artefato sagrado dos orcs e nenhuma elfa poderia resistir a esse poder. Minha gente, o que é que tá acontecendo aqui? O príncipe começou a rir bastante depois de ver o que tinha dado o efeito, alegando que todas elas agora estavam sujeitas à vontade dele. E isso tudo aconteceu porque no caminho até ali, o pai dele pediu para ele transportar o artefato sagrado. A líder, enquanto escuta isso, luta para manter-se de pé, falando que as moradoras dali sempre acreditaram nela, e mesmo sendo uma velha líder idiota, não deixaria que ele vencesse. Então morde a sua unha para sangrar, falando que vai usar o resto de sua força em um feitiço. Assim, ela consegue passar o sangue no cajado, chamando pelos deuses do fogo e pedindo para eles receberem o seu sangue como uma oferenda. Então, depois de algumas palavras recitadas no feitiço, consegue invocar uma grande explosão. Agora, ela falava para o príncipe que não deixaria que ele colocasse um dedo nelas. O príncipe, quando percebe o poder que estava vindo na direção dele, comenta que isso é uma magia de ataque nível 6 e questiona como uma vila remota daquelas poderia ter uma magia tão poderosa, e se esse era o seu fim. E ele estava brincando. Além de forte, sabe ser irônico esse coiso. O príncipe confessa que se ele não estivesse ali, talvez elas poderiam ter existido com sucesso, mas ele era um grande mestre e estava acima do poder de qualquer um deles, assim conseguindo acabar com o ataque dela facilmente. E por algum motivo completamente estranho, as roupas delas começaram se rasgando com esse ataque. Porém, para a tristeza de vocês, não completamente. A líder, enquanto caía, se desculpa com o povo por não ter conseguido, mas antes de cair, o protagonista consegue agarrá-la, alegando que ela lutou ferozmente. E a aparência dela agora mesmo foi algo verdadeiramente maravilhoso e inesquecível. E falou isso cobrindo-a com um manto. Aparentemente, só ele se deu bem aqui entre a gente. Mas enfim, a líder começa a rir, perguntando se ele estava mesmo disposto a provocá-la, mesmo em um momento como esse, e pede desculpa, mandando que ele aproveite essa chance para escapar dali. O protagonista chama a atenção dela, perguntando se ela se lembra da recompensa que prometeu para ele mais cedo, e pergunta mais uma vez se ela realmente iria presentear ele com as 3 empregadas e ela. Então, fala que pode deixar o resto com ele. O protagonista vai em direção ao príncipe, o qual, assim que o viu, questiona quem tinha sido o responsável por trazer aquele homem humano fraco até ali. O protagonista se apresenta para ele, e o príncipe observa que ele é um homem alto e bonito, e poderia derrubá-lo com apenas uma mordida, e começa a debochar, dizendo que um golpe é o suficiente para levá-lo para o além. O protagonista fala que costumava estar no topo do mundo, então deveria estar experimentando todo tipo de beleza e prazeres que vierem com isso, mas infelizmente era impossível naquela época. E agora, ele tem 3 empregadas e uma linda elfa esperando por ele. E agora, questiona o príncipe se realmente acha que ele deveria tomar tudo isso dele. O príncipe, assim que escutou isso, dá um golpe na direção do protagonista com toda a força que tinha. Porém, o protagonista apenas ergueu 2 dedos de sua mão e conseguiu parar o ataque completamente. A líder, quando viu isso, ficou extremamente surpresa com a força que o protagonista tinha e questiona como isso era possível, já que aquele mesmo ataque que conseguiu anular a sua magia de ataque de nível 6 foi segurado apenas com a mão dele. Então é revelado para a gente que o protagonista estava segurando aquele homem de papel higiênico, e a gente tem alguns detalhes sobre esse item. Ele pode evitar qualquer ataque até o estágio alma nascente, e consiste em um papel higiênico feito com grande quantidade de poder espiritual, possui uma baixa praticidade e desempenho em termos de custo, e é bastante tedioso para criar, já que é feito como uma brincadeira. Mas nesse momento, o protagonista abre novamente aquele portal, falando que agora é a sua vez de atacar. E agora estava com aquela mesma espada mágica de madeira. Só que aparentemente tem alguma coisa diferente dessa vez. E até mesmo o príncipe observou que o seu maior oponente naquele momento estava segurando uma simples espada de madeira na sua frente. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. Porém, aparentemente o príncipe não teve muito tempo para pensar sobre essa espada de madeira, já que o protagonista logo em seguida falou que poderia dizer que ele não estava acima do estágio da alma nascente, então era um lixo comparado a ele. Enfim, o corta com apenas um golpe de sua espada. O poder daquele ataque foi tão forte que levou junto metade do corpo daquela criatura e uma boa parte do chão, criando uma fenda enorme. A líder, assim que viu essa cena, ficou extremamente surpresa com o fato de o grande mestre Príncipe Orc ter sido derrubado com apenas um único golpe, e questiona se aquela é a lendária espada sagrada.
Na verdade, essa não é uma espada sagrada, mas apenas uma de madeira, Mahogany Sword, já que o protagonista não consegue recuperar uma espada de alto grau. Essa é uma verdadeira de grau comum. Contudo, é um pouco distinta de seu medíocre grau comum. É só você ver, anos atrás, em um teste, o protagonista enfrentou a mestra celestial Lu Xiaoyu, e para adicionar a humilhação dela, ele propositalmente escolheu uma das armas mais comuns, que era essa espada de madeira Mahogany. Depois disso, utilizou a suprema técnica de refinação nela para verdadeiramente receber o seu recado. Finalmente, foi anunciado que o vencedor daquela luta tinha sido a espada Mahogany, e o detalhe engraçado é que a espada da mestra quebrou depois desse confronto com o protagonista. Depois disso tudo, o mestre estava observando a luta e começa a falar sobre o que aconteceu. O ataque de uma espada comum Mahogany é mais um ponto. Com um refinamento bem sucedido, acrescenta-se ao ataque não mais que um, mas sendo uma espada de grau comum, é facilmente danificada durante a refinação. Contudo, o protagonista usou a inigualável técnica para refinar isso 9.999 vezes. Que negócio pay to win, viu? Assim, embora ela ainda pareça uma espada ordinária de madeira, o seu poder de ataque de fato a coloca acima de uma espada imortal média. Então ele a ergueu para os céus, dizendo que esse tesouro deveria ser chamado de a 999.000 vezes refinada grau comum Mahogany Sword, a espada de madeira que conquista tudo até o estágio da alma nascente. Agora, a gente consegue ver o protagonista apenas fez isso por pura arrogância, e nunca pensou que seria útil para ele no futuro. Ele agradece internamente pela luta que teve com aquela mestra, e o protagonista prossegue falando que no final uma espada de grau comum ainda continuava sendo uma arma de grau comum, e ele não conseguiria mantê-la intacta mais depois desse único uso. Luna aparece na frente da árvore em que estava escondida, perguntando se já tinha acabado. E o protagonista começa a se exibir, falando que aquele príncipe era muito fraco, e que agora que a missão finalmente acabou, poderia pedir à chefe da vila pela sua recompensa de 3 empregadas. Então vai até ela, dizendo que é um pouco de tsundere, mas não era nada mal, e sugere escolhê-la como uma das 3. Agora, olhando para o fundo dos olhos dela, confessa que apenas queria escolher ela, e pergunta qual seria o grande acordo. Nem te conto, vice. Porém, aparentemente, o príncipe não morreu com aquele ataque, já que na verdade ele ainda tinha um talento da raça orc chamado Sangue Berserk. Depois de sofrer danos fatais, um orc vai ficar insano com a fúria por um curto período. O protagonista, assim que se virou para olhar, percebeu que na verdade ele foi muito descuidado nessa luta, e assim que viu o machado da criatura vindo em sua direção, empurrou Luna para longe do ataque, alegando que ainda não podia evitá-lo completamente, mas pelo menos tinha que salvá-la. O protagonista, enquanto fazia isso, repara que Mal a conheceu, e mesmo assim sentia que tinha que salvá-la. Aquela garota, por algum motivo, era sempre familiar para ele, e para a surpresa da gente, Luna o chama de bobo e invoca um feitiço, atingindo em cheio o príncipe. Mas nesse momento, o protagonista acaba reparando que esse feitiço lhe era bastante familiar, e quando se vira, acaba se deparando com outra pessoa no lugar da Luna. Na verdade, era a mestra celestial, Lu Xiaoyu, disfarçada esse tempo todo. Agora que ela estava em sua verdadeira forma, fala para o protagonista que essa situação não é como se ela estivesse tentando salvar ele ou algo do tipo. O protagonista, assim como a gente que estava acompanhando, acaba ficando bastante surpreso com essa revelação muito surpreendente. Porém, nesse momento, ele acaba se lembrando que, na verdade, elas também acenderam naquele mesmo momento que ele. Então fazia até que sentido. Ela então se direciona ao protagonista, chamando-o de mestre, e fala que ouviu que toda a cultivação dele desapareceu. Escutar isso é basicamente como levar uma flechada na cabeça, mas ele começa a rir, falando que ela foi bastante educada por ter chamado ele de mestre. Mas pia pro besta fera. Então, ele fala para ela que chamá-la apenas pelo nome já está bom o suficiente. Mas nesse momento, ela pisa e destrói o chão que estava na frente dele, questionando como ele seria tão ousado assim. Então prossegue falando que o mestre é tão poderoso que ele pode ascender para o céu, mesmo estando cercado por elas 5. E estar num mundo imortal junto dele a deixa muito feliz. Ela aparentemente se lembra de cada detalhe das safadezas que ele falou para cada uma das elfas daquele mundo, e lembra algumas falas como mande uma para o meu quarto hoje à noite, vou ensinar você intimamente, e escolhendo ela como uma de suas empregadas. Uma coisa bastante legal de se ver aqui é que ela falou enquanto atirava vários feitiços na direção dele, e o cara, por incrível que pareça, conseguiu desviar de tudo. Depois de conseguir se esquivar, pergunta para ela como ainda poderia ter as habilidades de cultivo, e manda que ela fale agora qual era o seu reino. Porém, ela questiona se ele ainda se atrevia a apontar o dedo para ela e finalmente consegue acertar um feitiço em cheio nele. Um pouco mais tarde, a gente consegue ver o protagonista conversando com ela dentro de um lugar que parece bastante com uma biblioteca. O estado do protagonista é basicamente o de um rato depois de ter levado um choque, e ele pergunta sobre uma coisa que ela disse antes de ter ficado ali por 3 meses inteiros. Ela confessa que apenas despertou no estágio de núcleo. O protagonista observa então que ela deve ter utilizado uma habilidade que permite que ela mude sua aparência, e ela confirma, acrescentando mais detalhes sobre ter reescrito sua consciência com outra habilidade. O protagonista continua dizendo que ao redor, o sonho vai servir como uma borboleta, e a borboleta se torna um sonho, e ela utilizou outra técnica para criar um selo que esconde sua principal consciência, fazendo-a pensar que era uma elfa. Basicamente, ela caiu no próprio genjutsu de propósito. Enfim, ele pergunta qual condição teve que ser cumprida para o selo ser quebrado,
E ela responde dizendo que as condições seriam encontrar um verdadeiro perigo ou encontrar outro cultivador. E se ambas as condições fossem cumpridas, o selo seria quebrado. Depois, eles foram ao encontro da líder da vila, que falava que desde os 3 meses atrás, quando Luna veio para a vila, sentia que as coisas não seriam tão simples assim. A mestra agradece a líder e as habitantes por terem cuidado dela durante esse tempo todo. E a líder fala que era ela que deveria agradecer por ajudá-las a repelir os orcs. Prossegue falando que, estranhamente, viajantes estrangeiros vieram para dissipar as coisas sujas que cercaram as raças delas. Assim como disse na profecia, a mestra então pede para a líder da vila que, com relação a tudo que aconteceu, mantenha isso em segredo, alegando que ela e o protagonista estarão indo embora no dia seguinte. O casal está se retirando com a sua licença, mas antes que a conversa se prolongue, o protagonista interrompe, dizendo que há uma coisa importante que ele não podia esquecer naquele momento. Então sai correndo, dizendo que não procurou por tesouros depois de lutar contra aquele orc. Assim que chegou ao lugar de pilhagem, acaba se deparando com uma pilha de carvão na sua frente. O protagonista fica bastante frustrado quando se depara apenas com o carvão, já que ele estava com expectativa até que alta em relação aos tesouros. Começou a mexer no carvão para tentar encontrar alguma coisa, alegando que um orc tão grande como aquele deveria ter, por homenagem, armas e equipamentos, mas tudo tinha ido embora. Ele questiona se a mestra realmente teve que usar tanta força assim para acabar com aquela criatura, mas então ele acaba vendo um brilho no fundo da pilha de carvão, e a chama de sua esperança acaba acendendo novamente. Ele começa a procurar que nem um louco por aquele brilho que viu, mas por sua profunda infelicidade consegue achar na verdade aquele brilho era um órgão longo e grosso do orc. E se é que vocês me entendem. O protagonista, assim que se deparou com aquilo, ficou puto da vida, questionando como uma coisa dessas tinha sido deixada para trás, alegando que isso não poderia ser o tesouro dele, já que não era mais útil para nada. Mas foi aí que, para sua surpresa, ele encontrou mais alguma coisa naquela pilha de carvão, e dessa vez conseguiu achar aquela relíquia do orc, um pepino, e eu não quero especificar muito a função. Xiao Yu chega se perguntando se o protagonista conseguiu achar alguma coisa, mas ele logo esconde aquele pepino nas suas roupas, dizendo que não era nada. Então começa a atuação alegando que tudo tinha sido culpa dela, já que tudo tinha sido atingido por aquele feitiço, e basicamente os restos foram apagados da existência. Mas antes de falar mais alguma coisa, o protagonista corre até a líder da vila e então mostra o pepino para ela. Meu Deus, isso tá ficando muito estranho. Assim que ela tem uma reação que eu prefiro não descrever com detalhes, o protagonista cobra aquele item falando que é realmente útil, e então se despede dela. O contexto da miséria desse pepino tá estranho até demais já. Depois de uma longa noite, já estava na hora de o protagonista e sua dupla dizerem adeus para aquele vilarejo. Elas tentam fazer com que o protagonista ficasse, porém, ele vai até a líder perguntando sobre aquelas 3 empregadas que ela tinha prometido, mas Xiao desceu o cacete nele, alegando que depois disso eles vão tomar partido. Enquanto eles iam embora, a líder da vila chama pelo protagonista, pedindo para ele esperar, e então vai em direção a ele, agarra sua mão, dá um beijo na bochecha dele e o agradece. Também falou que se ele quisesse, poderia voltar a ver ela. Xiao aparentemente não ficou muito contente ao escutar isso, e começou a bater e correr atrás do protagonista. Um tempo depois, um feitiço bastante parecido com aquele que a gente viu anteriormente caiu no vilarejo. As elfas começaram a ficar nervosas com isso, porém a líder fala para elas não entrarem em pânico, já que era apenas a técnica de transferência da Santa Fé. Então, a gente acaba se deparando com uma garota de aparência bastante única. As elfas ficaram bastante surpresas com ela, já que era uma cavaleira de alto rank da Santa Sé. A líder agora se curvou para ela, pensando para si própria que ela não poderia ser mais uma simples cavaleira de alto rank. Na verdade, deveria se tratar de uma comandante cavaleira, no mínimo. Porém, acaba percebendo que ela é a Cavaleira do Papa, responsável por supervisionar toda a província de Aiden. A Cavaleira do Papa finalmente fala, alegando que o seu cavaleiro de reconhecimento disse para ela que os orcs estavam vindo para invadir. A líder confirma o que ela disse, dizendo que era na verdade, mas felizmente um bravo viajante veio para ajudar elas a lidar com eles. A mulher que estava acompanhando a Cavaleira começa a dar uma olhada na área e percebe que o poder mágico que ela tinha se deparado não tinha nenhum traço de mana ou poder semideus. O protagonista tá com a moral, viu? A Cavaleira do Papa, assim que escutou, questionou-se se em poder da mana ou semideus, eles realmente conseguiriam exterminar o grande mestre príncipe orc. A mulher pergunta para a cavaleira se ela deveria perguntar às elfas qual tinha sido o paradeiro dos itens sagrados dos orcs. Porém, a cavaleira do Papa nega e ordena que vão embora. A mulher tenta insistir alegando que se isso é realmente um herói, então o objeto sagrado poderia ter sido pego por um troféu. A cavaleira fala que os heróis registrados têm esse direito acima de tudo, e prossegue dizendo que, contudo, embora o artefato sagrado dos orcs seja uma relíquia insignificante, elas estão envolvidas nos assuntos do caçador dos objetos sagrados, e a Santa Sé está perseguindo e capturando. Então ordena que ela traga a pessoa responsável por isso viva. A garota então tira o capuz, dizendo que, como cavaleiro retentor Lívia, ela vai solenemente obedecer à sagrada ordem. Depois de uma longa caminhada, o protagonista e sua dupla agora estavam nos arredores da cidade Aiden. Ela chama o protagonista de idiota, falando que este não é um mundo imortal, mas outro. Na verdade, o protagonista concorda, dizendo que já tinha percebido isso, porque os padrões de circulação de aura são completamente diferentes ali, parecendo mais favoráveis para cultivar. Ela então nega o que ele disse, alegando que ele obviamente não tem reino ou base de cultivação, e pergunta como ele percebeu o fluxo da energia espiritual.
Ele confessa que estabeleceu uma fundação ainda no dia anterior, porém, ainda não conseguiu encontrar uma técnica eficaz. Ela, aparentemente, ficou surpresa com a velocidade dele conseguir fazer isso. Deve ser rápido em outras coisas também, as quais eu nem ferrando vou citar. Deixem a imaginação de vocês trabalhando aí. Ele prossegue falando que, contudo, prosseguir de agora em diante requer um esforço especial, e pensar sobre isso traz à tona péssimas memórias dele. Ela pergunta se ele talvez encontrou um gargalo, e ele recusa, mas falou que encontrou algo absolutamente perigoso no lugar. Ele tinha acabado de estabelecer uma fundação naquela época. No início da manhã de um dia, ele foi ordenado pelo seu mestre a descer a montanha e praticar logo depois de partir. Ele conheceu um espírito tigre demoníaco com 4 reinos mais altos dentro do estágio da alma nascente. Ele sentiu que lutar contra esse formidável inimigo ajudaria muito na sua cultivação, e depois de tudo, o puro e limitado Aang continuava sendo algo completamente único no mundo. Ele teve que confiar no seu vigor juvenil para colocar um esforço, e dificilmente conseguir matá-lo. Inesperadamente, logo depois, um espírito demônio tigre com base de cultivação de 1000 anos tinha chegado quando o assassinato tinha acabado. Só então ele entendeu que esses 2 espíritos tigres demônio eram parceiros próximos, e não havia escapatória para ele. Então teve que dar tudo de si nessa luta. Para sua surpresa, no entanto, esse tigre macho de 1000 anos já tinha estado em uma luta com um cultivador imortal e ficou seriamente ferido. Por incrível que pareça. Ele sentiu que o tigre demoníaco tinha sido morto por ele e desesperadamente tentou se vingar. Mas o protagonista entrou em um estado de pânico, durante o qual um talismã de espada diretamente o atingiu no ponto mais vulnerável. A nova ferida deu poder às antigas feridas e completamente o tigre de 1000 anos tinha morrido. O protagonista extraiu a alquimia interna dos 2 espíritos tigres demônio e aproveitou essa oportunidade para se apoderar do couro do tigre macho. Além dos tesouros em abundância, ele tinha descoberto um ancião preso em uma caverna, que não tinha ninguém menos do que outro cultivador imortal que tinha lutado contra o tigre macho. Embora ele tivesse ferido o tigre demônio, seu imortal Yin Yang estava em desordem, e a sua alma nascente foi arruinada e diminuída. Seu corpo estava à beira da destruição, até seus membros. Se ele não tivesse sido acidentalmente encontrado e resgatado, teria sido dizimado pelo tigre e sofrido sem dignidade. O ancião soube que não viveria por muito tempo, então passou sua base de cultivação restante para o protagonista, e a partir desse ponto se dissolveu. Então à noite ele voltou para a montanha para jantar, já estando no estágio da alma nascente. A mestra questiona o protagonista sobre já ter contado essa história pelo menos 800 vezes, e pergunta se realmente não ficava enjoado de contar. E complementa dizendo também que não há uma cultivadora mulher por ali para adorar as suas lendárias façanhas. O protagonista responde que também não houve uma única motivadora ali até ela chegar, mas o seu ponto é que não há como ficar forte mais rápido do que caçando monstros e acabando em encontros fortuitos. Ela prossegue dizendo que, baseada na experiência dela, estando ali por 3 meses, a melhor aposta dele seria se tornar um aventureiro, e se ele quer matar monstros. O protagonista questiona sobre essa parte de aventureiro, então a gente tem uma breve apresentação sobre o que seria esse aventureiro. Algo já bem conhecido, mas mesmo assim, bora dar uma olhada. Um aventureiro é alguém habilidoso com armas, cavaleiro e ousado, possui uma habilidade única e aspira a livrar as pessoas do mal e trazer a paz para o mundo. Ao conseguir aniquilar monstros e criaturas demoníacas, eles complementam com missões para obter dinheiro, melhorando ambas as suas forças e reputação. Aventureiros de sucesso têm a oportunidade de serem promovidos a heróis registrados e se tornarem-se guerreiros admirados por milhares de pessoas, para que os heróis registrados tenham privilégios inimagináveis, como conversas com quem quiserem, como quiserem, vasculhar casa das pessoas como quiserem e ainda por cima nem precisam entregar o saque que coletaram. O protagonista nesse momento se questiona internamente sobre existir uma coisa tão boa assim. Ele fica todo empolgado e levanta sua mão, alegando que queria também se tornar um herói registrado. Ela questiona se isso poderia ser tão fácil assim, e fala para eles irem para a guilda de aventureiros e se registrarem como aventureiros o mais rápido possível. Então, começa a se direcionar para a mais próxima, que se localiza na cidade Aiden. O protagonista, assim que sai junto com ela, estava completamente empolgado para os seus privilégios de paquera livre. Ao longe, aquela mesma cavaleira de cabelo verde estava espionando os dois. Ela consegue observar que nessa rota que eles estavam seguindo, realmente estavam indo para a cidade Aiden, e pensa para si própria que é melhor ela observar cuidadosamente, já que ele é o herói que parou o grande mestre príncipe Orc, depois de tudo. Tá com a moral lá em cima ainda, dando agora, na cidade Aide, dentro da guilda de aventureiros, o tipo de recepcionista cumprimenta o protagonista e a dupla dele, apresentando-os à guilda de aventureiros da cidade Aide. Então a gente consegue ver a aparência da danada e percebe que os trajes aparentemente não são tão apropriados assim, mas mesmo assim, ela pergunta como poderia servir de ajuda para eles. E o tarado do protagonista, assim que se deparou com aquela mulher vestida de coelhinho na sua frente, basicamente entrou em um estado de felicidade fora do normal. Comemorava internamente o fato de suas roupas nesse mundo serem tão incríveis assim. Então começa a imaginar a Xiao usando esse tipo de vestimenta também. Ela aparentemente percebeu o que se passava na cabecinha desse garoto e logo desceu o cacete nele mais uma vez. Ela agora cumprimenta a atendente alegando que gostaria de se registrar como aventureiros. Depois de alguns procedimentos não tão confiáveis, a atendente faz uma sugestão para eles, como são aventureiros novatos, de tentar derrotar a videira mística. É uma criatura monstruosa de baixo nível com fraca capacidade de luta e tem uma característica bem peculiar.
gosta de assediar os transeuntes e tem um grau de perigo bastante baixo. O nosso querido protagonista, com sua mente de um bebê como sempre, começa a imaginar a coitada da garota entrando em problemas com essa criatura. E eu prefiro não entrar em detalhes sobre essa cena, mas depois a gente consegue ver que na realidade, depois de ele se empolgar tanto com essa aventura, acaba tendo uma realidade bastante frustrante para ele, já que no final, a vítima acabou sendo ele próprio. Assim que ele foi pego pela criatura e ficou completamente preso e imóvel, pede ajuda para Xiao, que logo lança aquele mesmo feitiço poderoso dela, e assim, conseguem derrotar a criatura e completar a missão. Um pouco depois de conseguirem fazer isso, aquela garota de cabelo verde estava observando eles e anotando. A gente consegue dar uma olhada nas anotações que ela estava fazendo sobre a Xiao. Ela escreveu que era uma jovem mulher que parece não precisar cantar enquanto lança uma magia de trovão, e precisa anotar uma coisa especial sobre isso. E sobre o protagonista, ela colocou que é um homem frango, fraco e bastante exibicionista. Mas uma característica que eu começava a ficar ofendido. Tá com cranco? Um pouco mais tarde, eles estavam de volta e agora conversando com aquela atendente de antes, a qual elogiava eles, dizendo que são muito eficientes como novatos, e pede para apresentar a eles as tarefas mais difíceis, uma após outra. Porém, assim que escuta isso, o protagonista recusa a oferta, dizendo que vai escolher algo ele mesmo. Então acaba se deparando com mais um cartaz de missão sobre uma criatura chamada Slime, que é uma criatura monstruosa de classificação baixa, com a capacidade de luta extremamente baixa. Sua habilidade especial é a mímica, e tem um grau de perigo bastante baixo. O protagonista, nesse momento, acaba percebendo que essa seria a sua melhor oferta, já que parecia ser um monstro bastante simples de se matar, e assim, ele não teria que ser acertado por um raio novamente. Agora que estava decidido, aceita a missão e vai até lá com a sua dupla. Assim que chegaram ao local da missão, ele pensava para si próprio que naquele dia, a Xiao verá sua batalha com esse monstro e entenderá o seu valor nesse mundo. Assim que ele pensou nisso, ela acabou se encontrando com a criatura primeiro, e pela reação, parece ter algum tipo de fobia com isso. O protagonista vai até ela tentando acalmá-la, alegando que é apenas um slime e era muito pequeno e fofo. Porém, ela continua insistindo que não queria ver, e manda ele não deixar aquela criatura ir até ela. O protagonista acaba se tocando que não há monstro semelhante a esse no mundo original deles, então se questiona internamente sobre a possibilidade daquela garota estar com medo desse tipo de monstro pegajoso. Meu Deus do céu, que palavras descritivas são essas? O protagonista vai até ela e fala que ela é muito fofa. Aparentemente, nem ela e nem a criatura conseguiram entender o que o protagonista estava querendo dizer, mas ele prossegue falando que ela sempre pareceu fofa e também é fofo como ela fica orgulhosa quando é elogiada por ele. É fofo quando ela age como uma tsundere, o atingindo com raios, e quando está enfrentando um monstro assustador. É fofo quando ela revela seu lado fraco também. O protagonista prossegue dizendo que ela está obviamente assustada e pede para ela não agir ainda mais fofa, tentando esconder isso dele. Então o protagonista finalmente se vira para o monstro pegajoso, chamando a atenção dele e perguntando como ele ousa tentar violar essa fofura. E agora, entra em sua posição de combate, alegando que deve também mostrar sua verdadeira habilidade. Então começa a invocar a sua técnica de luta, a habilidade suprema, através da sua base. Vai canalizá-lo para o seu reino e a fundação foi estabelecida. E agora estava na hora dele fazer um movimento. Mas nesse momento, o Slime ativou também a sua habilidade de mímica. O protagonista, assim que se depara com isso, percebe que essa habilidade era um movimento que poderia mudar de forma ou estilo facilmente. O objetivo desse movimento é confundir o inimigo e não tem muita eficácia de combate. O protagonista já conseguiu ler o que viria pela frente. Porém, para sua surpresa, aquele Slime acaba tomando a forma de uma garota completamente igual a Xiao, só que aparentemente estava sem roupas. Para a alegria do tarado do protagonista, como podemos ver. O protagonista foi pego completamente de surpresa ao se deparar com aquela versão dela azul e pelada. E ao perceber que estava aprendendo seus movimentos, nesse caso, precisaria reavaliar a situação, e principalmente o ângulo. Mas assim que ele se depara com um ângulo que eu prefiro não especificar, sai tanto sangue do seu nariz que ele acaba desmaiando no chão. Dessa vez, reclamando pela criatura não estar dando a devida importância à boa ética de combate. Xiao fica bastante constrangida com a situação e decide invocar aquele feitiço de execução dos 5 trovões novamente. E dessa vez, conseguiu eliminar a criatura com apenas esse feitiço. Aquela mesma garota de cabelo verde estava fazendo mais anotações sobre eles. Já tinha praticamente um TCC prontinho sobre ele. Um pouco depois disso, o protagonista chama por ela, alegando que, se ela não tivesse ocupada e estivesse com tempo livre, poderia estudar a fusão de sonhos de borboleta e flor espelhada da lua da água através de uma demonstração. Ela responde alegando que tenta insistir, já que desde que sua cultivação se tornou superior à dele, pensou que seria o correto vir pedir a orientação dela. E aparentemente, assim que ela escutou suas palavras sobre ela ser superior a ele, acaba ficando bastante tocada com isso. Enfim, responde que se ele pedir dessa maneira para ensiná-lo, ela não poderia simplesmente recusar, já que por estar disposto a admitir que seu conhecimento sobre habilidades é mais baixo que o dela. Isso é uma coisa que requer bastante coragem da parte dele. Ela prossegue dizendo que irá dar algumas lições para ele dessa vez. Então fala para ele prestar atenção, já que não foi demonstrar isso novamente. Logo de imediato, utiliza a flor espelhada Lua da Água para mudar sua aparência para a mesma anterior da aluna. E também utiliza seu sonho da borboleta para alterar a consciência de alguém. Agora, ela começa a explicar que essas duas técnicas, quando usadas ao mesmo tempo, ambas criam falsificações. O que é verdade, no entanto, ninguém consegue ver através dessa transformação.
E o protagonista fala: "Ah, então é assim que é? Se isso acontecer, ela não deveria ser diferente de qualquer elfo?" E nesse momento, ele aproveita para experimentar aquele artefato mágico dos orcs. Aparentemente, começou a fazer efeito nela, e ela logo pergunta o que ele estava tentando fazer. O protagonista, nesse momento, aproveita a situação para fazer as suas exigências. A partir de agora, só vai precisar que ela prometa 3 coisas para ele. Em primeiro lugar, não deve ficar com mais raiva de alguém. Em segundo lugar, não deve mais acertá-los com raios novamente. E em terceiro lugar, e agora em diante, ela irá chamá-lo de Irmão Ye. E se ela jurar seguir esses 3 juramentos, poderá considerar liberar essa magia imediatamente. O protagonista então pergunta o motivo dela não estar falando nada. E então lembra-se que ela se tornou muito arrogante nos últimos dias, já que seus acertos de trovão se tornaram normalizados. Ele continua falando que aposta que ela não esperava que ele tivesse escondido essa arma secreta, e logo começa a debochar dela, alegando que se ela ficasse agitando assim por toda parte desse jeito, poderia acabar acontecendo um acidente. Mas antes de continuar sua fala, acaba se exibindo tanto que resulta na quebra do artefato. Coisa tão boa, seu lazarento. Agora, com ele completamente destruído, suas esperanças vão por água abaixo. O protagonista, completamente chocado com o que acabou de acontecer, começa a recolher os restos do artefato e guardar. Então aproveita a oportunidade para fugir dali, e assim que chega perto da porta, fala com ela, alegando que ela trabalhou muito nos últimos dias, então sugere que tire um bom descanso enquanto ele complementa os pedidos do dia. Enfim, se despede dela, trancando a porta e sai correndo o mais rápido que consegue. Ela, ainda dentro do quarto, o chama de idiota, já que afinal de contas não era um elfo de verdade. Então, aquela coisa tecnicamente não poderia ter sido útil nela. Além disso, mesmo sem aquela coisa de orc, ela não conseguiria entender o motivo dele simplesmente não ter vindo até ela. Mais tarde, naquela mesma noite, o protagonista continuava completando as missões da Guilda dos Aventureiros, e aparentemente conseguiu derrotar com bastante facilidade uma criatura bem parecida com um dragão. Assim que conseguiu fazer isso, comenta que a força desse pseudo-besta lendária é mais ou menos ao redor do reino Alma Nascente. Então, conseguimos dar uma olhada nos detalhes que estavam no cartaz sobre essa criatura. Trata-se de um jovem dragão corrompido do rank pseudo-lendário. Sua capacidade de combate é incrivelmente alta e ele tem uma habilidade chamada Anel Luz Corrosivo, suprimível por vomitar seu hálito corrosivo. Tem um grau de perigo extremamente alto e uma sugestão para derrotar essa criatura é formar uma equipe com um herói curandeiro. Mas o protagonista não utilizou isso, e sim apenas uma arma imortal, a que parece ter como limite conquistar o reino Alma Nascente. Pelo menos ele pensa bem alto, como podemos ver. O protagonista fala para si próprio que deve rapidamente aumentar seu reino e o mais alto que conseguir, e logo começa a sair de dentro da caverna da criatura como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, aquela garota de cabelo verde observava ele, como sempre, e consegue perceber que ele estava acabado de sair do covil do jovem dragão corrompido, mas não conseguia entender o que o protagonista estava fazendo ali, já que é impossível para um aventureiro sem uma equipe e sem um curandeiro derrotar um dragão naquele nível. Ela não conseguia imaginar que um fracote como ele conseguisse fazer isso, mas logo acaba se concentrando, já que depois de tanto tempo seguindo ele, finalmente estava sozinho e poderia agora ser levado sob custódia para ser examinado. Porém, ela acaba sendo pego de surpresa com a voz misteriosa de uma pessoa questionando se ela realmente esperou ele ficar finalmente sozinho, depois de tanto tempo a seguindo. A cavaleira nesse momento se vira para trás completamente surpreendida com essa voz misteriosa e pergunta quem estava ali, alegando que o cavaleiro da Sagrada Visão precisa que essa tarefa seja cumprida e que essa pessoa não tem nada a ver com isso. Então ordena que se afaste dela imediatamente. Mas assim que observa a pessoa que se aproximou, consegue perceber que se trata de uma sucubus, a qual alega que isso era uma grande coincidência, já que também a gente estava esperando o protagonista ficar sozinho, mas não conseguia entender o motivo dela estar seguindo ele assim. A cavaleira ordena que ela suma dali, alegando que não tem tempo para investigar se ela está ou não qualificada para praticar artes sucubus. Então, tenta avisar que se ela interferir com sua missão de novo, algo acontecerá. Porém, a sucubus a interrompe, alegando que parece que a cavaleira ainda não entendeu a situação em que está, e questiona se ela estava pedindo para morrer, já que estava seguindo o irmão dela dessa maneira. Então conseguimos ver que essa garota era uma daquelas que estava perseguindo o protagonista, aquela mesma esquisita com o rabinho do diacho. Vou ver eu lendo um negócio desse, eu sou excomungado de casa. A cavaleira, nesse momento, questiona sobre ela se atreve a acertar um cavaleiro da visão sagrada. Porém, aparentemente, ela não se importou muito com isso e avança na direção dela para atacar, questionando sobre essa visão sagrada, e também se ela sabia o que fazia com as pessoas que insultavam o culto da irmã dela. Além disso, ela nem sabia quantas pessoas havia conseguido matar. Assim, atinge o escudo da cavaleira com sua marreta. Nesse momento, a cavaleira, ao seguir o impacto daquela arma, percebe que a garota possui um poder enorme, e logo se desvia do próximo ataque para não sofrer outro choque daquele. A súcubo continua atacando, alegando que a cavaleira não poderia pará-la,
soltá-la. Porém, antes que ela consiga falar mais alguma coisa, a cavaleira utiliza um feitiço que faz com que a marreta fique presa em água e com um soco na arma, consegue tirá-la de mãos adversária. Praticamente colocou uma marreta dentro de um aquário mágico. A cavaleira nesse momento ergue sua espada dizendo que a Súcubus, para não subestimar a força dos cavaleiros da visão sagrada. Porém, aparentemente, ela não era a única ali que conseguia utilizar feitiços à vontade. A Súcubo consegue paralisar a arma da cavaleira dentro de um tipo de cubo mágico e dessa vez pergunta se ela realmente estava recorrendo aos mesmos truques velhos, questionando-a como poderia possivelmente ser sua rival nesse momento. Mas a cavaleira estava surpresa demais e pergunta que tipo de feitiço era aquele. A Súcubo então responde que é o Seimu Chuan, formação de nuvens, e assim que diz, o feitiço é invocado novamente, atingindo a cavaleira em cheio, fazendo com que ela saia voando da plataforma onde estava lutando e caia com tudo no chão. A Súcubo, nesse momento, observa a de cima da plataforma, reclamando que não tinha mais energia o suficiente para continuar assim. Logo, começa a tocar embaixo da barriga, reclamando novamente sobre a sua confirmação na energia feminina ter um tempo bastante curto. Percebemos que quando a energia é suficiente, as marcas que ela tem começam a emitir uma luz um pouco mais forte. Neste momento, ela se vira de costas, dizendo que deve voltar e comer, começando a procurar pelo seu martelo para ir embora o mais rápido possível. Vou pegar a minha marreta. Foi mal pelo meme do zóio. Longe daqui, mais especificadamente na Guilda dos Aventureiros, a atendente começa a falar sobre um tópico extra, bastante entusiasmada. Aparentemente, era uma missão sobre um súcubo que usava magia ilegalmente e já havia afetado um grande número de meninas puras e inocentes. Ela então vai até Xiao, perguntando se ela queria dar uma olhada. Xiao, naquele exato momento, estava pensando sobre onde o protagonista havia ido sem avisá-la. Porém, assim que se depara com o cartaz que a atendente estava mostrando, consegue reconhecer logo de cara a peça responsável por aquilo. Observando os detalhes da missão, que explicava que o alvo era uma súcubo fora da lei, um monstro de alto nível de capacidade de combate aparentemente desconhecida, ela tinha a habilidade de utilizar sucção durante o sono e o traço de visar apenas alvos femininos jovens. Além disso, possuía um sério lapso de inteligência, e a recomendação para lidar com ela era prosseguir com cautela. Xiao fica tão surpresa que se levanta da mesa, percebendo que aquela é Yun Youou, e de imediato pega o cartaz da mão da atendente, pedindo para confiar essa missão a ela. Enquanto isso, o protagonista acaba se encontrando com aquela cavaleira de cabelos verdes, que estava desacordada no chão. Ele comenta que esse mundo é tão estranho que pode até fazer garotas caírem do céu como se fossem gotas de chuva. Observa também que essa garota deitada ali lembra um pouco Yun Youou, porém, Youou é um pouco mais rechonchuda. Então tenta se aproximar dela, mas logo se corrige, alegando que não poderia ser insensível ao infortúnio dos outros. Sendo assim, pega nas costas para carregá-la dali, alegando que não há outra maneira de ver isso além de um encontro de sorte. Aparentemente, ele estava cuidando dos ferimentos dela e dando-lhe um banho. Pelo menos dessa vez ela estava acordada, para o clima não ficar muito estranho para nós. O protagonista, ao perceber que ela estava acordada, começa a explicar o procedimento que estava fazendo, alegando que estava usando o reiki para tratar as feridas delas com sucesso. Reiki permite que o sangue e o ki interno delas se elevem, alcançando a respiração efetivamente. Entretanto, essa elevação pode levar o corpo inteiro a arder em calor. Se as roupas e outros objetos pessoais não forem retirados a tempo, alguém pode arder até a sua própria destruição. Porém, ele tirou completamente as roupas dela para livrá-la do perigo e absolutamente não teve pensamentos distrativos durante o processo. Mas eu não conhecendo essa pecinha, basicamente, esse foi o caso, mas ele aposta que ela não deve ser capaz de entender o que ele está dizendo nessas circunstâncias, e não se convencerá tão facilmente assim. Ela acaba tendo uma reação completamente esperada, começa a chorar e a correr dali, chamando de pervertido. O protagonista tenta pedir para ela se acalmar, mas ela continua correndo até chegar à saída da caverna, onde percebe que está sem roupas. Então volta até ele perguntando onde estão. O protagonista confessa que honestamente não conseguiu entender as estruturas das roupas dela. No momento em que as tirou, as peças acabaram se rasgando automaticamente. Ela, ainda chocada com o que acabou de escutar, começa a bater no protagonista, chamando de pervertido mais uma vez. Dessa vez, por causa do contexto, vou ter que entender completamente o lado da coitada. O protagonista, ainda atordoado com a situação, levanta uma das mãos num gesto de súplica e tenta pedir para ela esperar apenas um segundo. Sua voz está ofegante e ele argumenta que essa situação só piorará se ela continuar batendo nele, e pior ainda, se andasse por aí pelada. No entanto, sua tentativa de acalmá-la tem um efeito inesperado. A ficha dela cai novamente, como se só naquele instante percebesse completamente o que havia acontecido. Seu rosto empalidece por um breve momento antes de corar intensamente, e seus olhos demonstram uma mistura de vergonha e fúria crescente. O desespero toma conta dela, e suas mãos tremem ao tentar cobrir da melhor forma possível. Em seguida, com a voz trêmula, mas carregada de raiva, ela esbraveja que o protagonista vai pagar pelas roupas dela, ou se recusar, terá que morrer no lugar. Sem lhe dar tempo para reagir, começa a despejar uma enxurrada de xingamentos, cada um mais criativo que o outro. Ele, por sua vez, ainda desnorteado, simplesmente não consegue entender o motivo de tanto xingamento. Antes que algo mais aconteça, o protagonista faz uma sugestão para ela e começa a puxar algumas coisas dentro daquele portal que já vimos anteriormente. De dentro dele, consegue tirar algumas vestimentas nada respeitosas
apetitosas, mas que ainda assim eram roupas. Com elas em mão, anuncia que agora terá algumas opções, e pergunta se ela gostaria de pegar algumas delas primeiro para vestir. Ele pensa para si próprio que gosta de manter essas lembrancinhas das outras garotas. Eu nem vou falar nada sobre isso. Ao perceber a reação dela, o protagonista comenta que se ela considera aquelas roupas muito inadequadas, ainda tem outras guardadas. Então puxa duas camisolas, alegando que esse estilo são mais íntimos, mas era tudo o que ele tinha. Assim que percebe a reação de desaprovação dela novamente, ele se vira de costa, mandando-a esquecer disso e fazer o que quiser. Aqui o bichinho já estava num jogo mental para ver se ela cedia. Porém, aparentemente, ela não queria que o protagonista fosse embora dali e deixasse ela sozinha, e pede para ele ficar, alegando que queria a camisola rosa. E agora, ele estava do lado de fora da caverna, esperando que ela se trocasse, e perguntava constantemente se ela já tinha acabado para ele sair dali, mas sempre ficava negando, alegando que aquele vestido na verdade era uma camisa, e era bastante difícil de colocar. E sim, aparentemente o protagonista só pode tirar as roupas para ela daquele portal, mas não vai ajudar ela a colocar a roupa. Pelo menos estava fazendo o mínimo esperado de um cavalheiro que nem ele, né? E depois de um longo tempo pergunta se ela finalmente tinha terminado, mas ela recusa novamente, alegando que ainda não, e pergunta o que ele queria fazer. O protagonista fala que não é sobre o que ele quer, mas sim que o corpo dela ainda está ferido, e mais um tempo depois ele pergunta mais uma vez se ela finalmente tinha acabado de se vestir, e por algum milagre ela confirma dessa vez, alegando que finalmente terminou de se vestir. Depois de 1000 anos ela conseguiu colocar uma simples camisola. O protagonista nesse momento suspira de alívio, já que ele esperou basicamente 2 anos ali do lado de fora, e assim que entra dentro da caverna acaba se deparando com ela com aquela roupa já vestida, mas aparentemente estava completamente envergonhada de vestir algo tão vulgar assim, e começa a chamar pelo Santo Padre Maior, já que ela não podia fazer nada sobre vestir essas roupas. Então manda que o protagonista não tenha ideias erradas sobre isso, mas o protagonista, assim que entendeu o que ela queria dizer, começa a fechar os olhos de vergonha, falando que essas roupas na verdade não são deles, e ela já estava entendendo tudo errado, mas esse não era o seu ponto. E logo começa a explicar que o ponto é que desde que ela caiu de um lugar tão alto, as suas sinovísceras foram feridas, e já que a sua agitação está impedindo ela de tratar todas as feridas do corpo dela, não vai parar de sofrer por um bom tempo se continuar assim. Ela começa a explicar que eles, os Cavaleiros da Visão Sagrada, têm a bênção e proteção de Deus, e antes de começar a se explicar mais, o protagonista começa a contagem de 3 até 1. E assim que acabou, ela acabou caindo no chão de tanta fraqueza que sentiu. O protagonista, nesse momento, vai até ela e começa a explicar que com seu organismo interno ferido desse jeito, ela terá ataques assim por bastante tempo. E na verdade, se continuar nesse ritmo, ele acredita que ela não vai sobreviver até amanhã. Ela, nesse momento de desespero, começa a falar para o protagonista jurar pelo Filho de Deus e tratará apenas os seus ferimentos e não fará nada mais além disso. O protagonista, um pouco envergonhado, confirma e pergunta quais são as intenções dele que ela acreditava, e prossegue falando que eles nunca se encontraram antes, e ele não era obrigado a salvar ela, e apenas deveria levar a sua situação como uma boa pessoa com boas intenções, basicamente um encontro de sorte do destino. E se ela estava realmente tão relutante assim em ele ajudar ela, poderia simplesmente ir embora dali. Aí eu quero ver continuar reclamando assim. Ela então começa a explicar que para os Cavaleiros da Visão Sagrada a disciplina religiosa é restrita, e ela ainda estava um pouco em coma, mas não estava pensando agora em algo errado, mesmo estando de mente limpa. O protagonista questiona se a mente dela estava clara agora, e ela logo se explica dizendo que ele acabou de dizer que essas roupas devem ser tiradas para curá-la. E o Filho de Deus diz que todas as pessoas são pecadoras e dá à luz a um ato sujo. Se ela concordar em tirar as roupas na frente do protagonista estando consciente, ela estará aceitando mostrar sua coisa suja. Ela confessa que isso está implícito e está pronta e disposta a se comprometer com ele. E mesmo depois disso, ela é toda dele. Mais tarde, naquela mesma noite, aquela sucubus estava se alimentando da energia de algumas pessoas do vilarejo, e agora comemorava que finalmente conseguiu encher completamente o seu estômago. Agradece a garota que fez isso e comenta que tem que lidar com aquela garota que caiu antes. E coincidentemente, ela começa a entrar em sincronia com Xiao. Comentava que também tinha que achar o protagonista e alertar ele sobre o caso de You. E elas começam a utilizar feitiços diferentes para tentar localizar. A You comenta que usando os traços de aquela formação de batalha, permite com que ela aponte a direção de pequena cavaleira deixada para trás caída. E a Xiao fala que com o cabelo do protagonista, o socialismo poderia mostrar para ela o caminho. E agora as duas conseguiram finalmente localizar o nosso querido. E aí, galera, antes de encerrar, só queria agradecer geral que tá curtindo, comentando e compartilhando os vídeos. Vocês são brabos demais. Se não fosse por vocês, eu já teria dropado igual aqueles moás que somem do nada sem final. Então continue fortalecendo, porque cada like é um buff no canal e cada comentário me dá mais 10 de motivação para trazer mais conteúdos para vocês. Valeu demais e até o próximo vídeo.